amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro intérprete Sâmio Costa. Vamos lá para a nossa aula 54, vamos dando sequência, né? Sequência da concordância nominal, parte 2. Agora, casos especiais, amadinho. Que é isso, amadinho? Casos especiais, a temática aqui da árvore do conhecimento para você armazenar no seu HD, beleza? Muito bem, na sua caixola. Então, nós temos aqui o adjetivo, concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vamos lá, entender isso aqui. Já falamos aqui sobre essa questão da concordância com o nome. O nome é quem? O substantivo, você já sabe qual é o substantivo. Então, você, amado, vai analisar o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, tá bom? O pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? É aquele que vai acompanhar o nome, tá certo? Vai qualificar, vai caracterizar o nome, que é o substantivo. Vamos observar aqui na primeira tirinha. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saqueio um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Vamos ver a outra tirinha. Você não me mandou mesmo o cartão do Dia dos Namorados? Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo a sua palavra, não? Eu admiro isso numa pessoa. Obrigada, Charlie Brown. Sua cabeça dura. Agora vamos lá. A gente já trabalhou essa tirinha aqui do Charlie Brown, né? E vamos repetir, tá certo? Para você recordar. Então, na primeira, você vai procurar o nome. Vamos lá. É sempre bom ser educado, filho. Olha só. Bom, filho, educado, bom. Presta atenção. Ó, usando sempre o quê? Ó, adjetivo vai concordar com o nome, tá certo? Se eu tenho um nome que é masculino, então todos os determinantes ficarão no masculino. Aí você vai observar o quê? Se ele está no singular ou se ele está no plural, tá certo? Que é o número. Agora vamos lá. Sempre que saquei um castelo, olha só, vamos gravar aqui, ó, grifar, pegar aqui a canetinha. Castelo, usou o quê? Um determinante. Então, usou um determinante, o quê? Masculino, está no singular, porque o nome, ele é masculino e está no singular. Tá certo? Obrigado, obrigado. Quem que tá falando aqui é o H. Então, ele diz obrigado, ela diz obrigado. No caso aqui da Amadinha, que diz assim, obrigada. Por que falou obrigada? Porque é menina, tá certo? Ela diz obrigada, ele diz obrigado. Agora, outro nome. Aí eu tenho aqui a palavra cabeça. Ó, colocando aqui para vocês. Sua cabeça dura. Sua cabeça dura. Sua é pronome. Olha só. Dura é característica, adjetivo. Então, se eu estou usando cabeça, tá fazendo a concordância. Eu vou usar um pronome feminino e um adjetivo feminino. E número, ele vai estar no singular, porque a palavra cabeça está no singular também. Belezinha? Então, fique ligado nessa questão. Concordância nominal, concordância em gênero, masculino, feminino, ou em número singular e plural. E tome nota. Obrigado, anexo, kit, inclusos são variáveis. Variáveis, então, por quê? Sofrerão flexões. Haverá o quê? Mudança, tá? Obrigado, eu posso falar obrigada, obrigados, obrigadas. Anexo, eu posso falar anexo, anexa, anexo, anexas. E kit, kit e kits. Presta atenção, mas o kit, a flexão vai ser só em número. Incluso vai ser flexão
em gênero e número. Inclusa, incluso, inclusas, inclusos. Vamos prestar atenção aqui. Tome nota. Muito obrigada, disse Márcia. Por que ficou obrigada? Quem é que está falando? Márcia, tá certo? Então, ela diz obrigada. Eles sempre dizem, olha só, mais de um, dizem muito obrigados. Tá certo? O pronome concordando com quem, amadinho? Obrigados é o quê? É o quê? Uma característica, né? Não é isso? Vamos lá, outro. O documento segue anexo. O anexo, a palavra anexo. O documento. Então, olha só, fazendo a concordância em gênero e número. Os documentos, ó, tá pluralizado. Anexo. Ó, fazendo a concordância. Caso não tivesse escrito documento, fosse a palavra carta. Aí eu vou colocar a canetinha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vou mudar de cor. Vou apagar também para não ficar feio. A carta segue anexa, ó. Anexa carta, ó. Aí eu não quero falar mais carta, eu vou falar as cartas. As cartas aí seguem anexais. Belezinha? Então, sempre fazendo o adjetivo concordando com o nome, tá certo? Com o nome que é o substantivo. Já estou quite com a loja. Eu estou quite. Olha só. Eu, um só. Nós estamos quites. Quites é mais de um. Aqui a flexão foi somente em número. Beleza? Estão inclusos as taxas e impostos. Agora, por que ficou incluso? Lembra lá que eu tenho dois nomes de gêneros diferentes. Fica o quê? No plural masculino. Taxas e impostos. Então, inclusos. Beleza? Casos especiais. Agradecido, grato, própria, mesmo, junto, tal e todo são variáveis. Haverá flexão, tá certo? Observe aqui. Eles ficaram agradecidos, ou melhor, eles ficaram agradecidos, amadinha? Nunca! Vamos lá, eles ficaram agradecidos. Vamos colocar o 2 aqui. Eu poderia, se ficar, ele ficaria agradecido? Elas ficaram. Isso acontece, tá, amado? Agradecidas. Aí eu vou trocar de canetinha aqui e vou usar a borrachinha aqui para apagar esse aqui e colocar o ozinho, ó. Eles ficaram agradecidos, elas ficaram agradecidas. O adjetivo vai concordar com o nome a que se refere, tá bom? Todas estavam gratas pelo presente. Todas, olha só. Todas gratas. Olha só o nome. Beleza? Nós próprias faremos o serviço. Ó, aqui quem tá falando esse nós? As mulheres. Tá bom? Elas mesmas, ó. E se fosse ele? Eles mesmos estiveram aqui. As folhas seguem juntas, olha só. Folhas, fazendo a concordância com o nome folha. Que tais? Estes enfeites, olha só. O que você vê aqui, ó? Que tais? E se fosse, tivesse no singular? Que tal este enfeite? Beleza? Vou até colocar aqui ao lado. Que tal este enfeite? Beleza? Para mostrar para vocês. Por que aqui ficou que tais? Por causa aqui, ó,
tá no plural. Elas ficaram todas feridas. Elas, todas feridas. Olha só. Beleza? Fazendo a concordância com o nome. Então, apareceu a palavra agradecido, grato, própria, mesmo, junto, tal e todo, são variáveis. Essa variação vai ser em gênero, masculino e feminino, ou em número singular e plural. Por que isso, amadinha? Porque nós estamos falando da concordância nominal, tá bom? A forma tal qual tem concordância interessante. Vamos lá. Tal concorda com o substantivo anterior e qual com o posterior. Como assim, amadinha? Veja aqui, amadinho, ó. O filho é tal qual o pai, o filho é tal quais os pais. Então, veja aí, ó, a concordância, né, com o anterior. Presta atenção, tal qual o pai ou tal qual os pais. Outra concordância. Os sobrinhos são tais quais os tios, os sobrinhos são tais qual o tio. Beleza? Então, essa aqui é para você prestar atenção, tá? Que tal concorda com o substantivo anterior e o qual concorda com o posterior. Beleza? Certinho? Fácil, né? Então, vamos lá. O vocábulo é bastante comum depois de substantivo ou pronome, que é pronome pessoal. Ó, vamos lá, então. Eles mesmos recorreram. Ó, eles mesmos. Igual lá, elas mesmas recorreram. Pensaram consigo mesmo. Por que usou mesmo? Olha só, porque é a terceira pessoa do plural. Por si mesma tomou a decisão. Então, sempre fazendo a flexão, tá certo? Vamos lá. Termo que permanece invariáveis. Esse daqui você, no dia a dia, há muito desvio, tá bom? Alerta, ele é invariável, tá? Fiquem alerta. Os soldados estão alerta. Viu só? Invariável. Se alerta tiver acepção de substantivo, deverá concordar normalmente. Agora nós temos aqui, para vocês, foi um dado alerta e foram dados 2 alertas. Então, esse alerta aqui está como nome mesmo normal. Então, aqui é substantivo. Aqui, ó, preste atenção, aqui é advérbio, é invariável. Como substantivo, olha só, um alerta, ó, 2 alertas, tá certo? Como nome mesmo. Agora a palavra monstro. Foram 2 greves, monstro, invariável. Certinho? Não muda. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Temos a palavra menos. Amadinho, presta atenção. Muita atenção com essa palavra menos, pelo amor de Deus. Tá? Menos, invariável. Vamos lá. Não existe menos. Só existe menos. Não existe menos. Só existe menos. Essa musiquinha aí para vocês. Ó, esperava menos. Ó, ideias. Ó, ideia, nome feminino, está no plural. Não é isso? Ó, mas ó, menos é invariável. Nada de ficar falando assim, eu esperava menos ideia. Não tem isso. É menos ideias. O que é que nós temos aqui? Prestei o concurso menos vezes. Ó, menos vezes, né? É o quê? É um nome feminino, tá? Beleza? Menos vezes do que você. Tenho menos possibilidade de êxito. Olha bem, possibilidade. As possibilidades. Então, menos
possibilidades, tá bom? Nada de falar menos possibilidades, menos vezes. Deleta do HD, tá bom? Pode deletar tudo, tá bom? Só existe menos, não existe menos. Olha aqui nessa tirinha aqui, ó. Olha o nome da história, da situação. Vingada. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele: tenho bebido menos Coca-Cola. Então, amadinha aqui, a amadinha ficou toda feliz que a amada não prestou atenção na aula de gramática, né? De concordância nominal. Porque se ela tivesse prestado atenção, ela não ia cometer, ó, esse desvio aqui de concordância, tá certo? Ó, o certo seria: tenham bebido menos Coca-Cola. Beleza? Então, vamos lá. Tome nota. Agora, a palavra em anexo. Amadinho, quando aparecer a palavra em anexo, é invariável, tá bom? Ó, o anexo apareceu, a preposição em fica invariável. Ó, em anexo ao requerimento, envio algumas fotos. Ó, aqui eu tenho requerimento é nome masculino, não é isso? Em anexo ao requerimento, algumas fotos. E algumas fotos é o quê? Feminino, ainda tá no plural. O que aconteceu com o anexo? Não mudou nada, tá bom? Invariável. Seguimos, pelo amor de Deus, seguem os relatórios em anexo. Olha só, seguem. Isso aqui é separadinho, tá bom, amadinho? Vamos lá. Vou colocar aqui bem bonitinho. Seguem os relatórios em anexo. Presta atenção. O que está seguindo? Os relatórios. É isso? A palavra anexo mudou? Não. Por quê? Está acompanhada da preposição. Em anexo é invariável. Agora, seguem as oferendas. As oferendas é o quê? O nome feminino, está no plural. E olha aqui que eu tenho em seguida. Em anexo. Mudou? Não. Tá certo? Certíssimo. Então, toda vez que aparecer a palavra em anexo, é invariável. Beleza? Não muda. Agora eu tenho aqui a palavra em mão. Tá bom? Vamos lá. O exemplo. As encomendas foram entregues em mão. Ó, não houve o quê? Mudança nenhuma. Vamos ver, então tome nota. Tá bagunçado, amadinho? Então vou apagar esse rabisco aí, para ficar bonitinho aí para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos a olhos vistos. A capital crescia a olhos vistos. Ela emagrecia a olhos vistos. Então, aí você percebe que, ó, fica invariável. Pseudo. O que nós temos aqui com a palavra pseudo? Os homens citados são pseudo-heróis. O que aconteceu? Não houve mudança. Ele continuou, ó, invariável a palavra pseudo. Só foi modificado a segunda palavra. Bastante. Bastante, se for advérbio invariável, se for pronome indefinido, ele vai variar. O macete é você observar, ele está ligado a quê? Se estiver ligado
advérbio invariável. Se tiver na frente um substantivo, vai ser o quê? Variável, porque vai fazer a concordância. Então, por isso que fala, bastante pode ser advérbio ou pronome definido. Portanto, pode variar ou não. Tenho bastantes livros. Olha só, o que eu tenho na frente do bastantes? Livro não é nome? Então tá fazendo a concordância com o nome, bastantes livros. Então, tá acompanhando o substantivo, ele é um pronome adjetivo indefinido, tá certo? Agora aqui, estavam bastante cansados, muito cansado. Aqui é o quê? Adjetivo. Então, o que eu tenho aqui? Se tá intensificando o adjetivo, eu vou ter o quê? Advérbio, amadinho. Então, acompanha adjetivo, é um advérbio de intensidade. Então, você tem que gravar. Aí você viu. Livros, nome. Cansados, característica. Então, se bastante acompanhar uma característica, advérbio. Se acompanhar nome, o que ele é? Pronome. Certinho? Mais outra aqui para vocês, né? Aqui são os casos especiais de concordância nominal, parte 2. Meio por meio pode ser advérbio ou pode ser numeral. Como advérbio, invariável. Como numeral, sofrerá flexão. Então, nós temos aqui, comeu meia melancia. Olha só, meia, metade. Então, ó, meia. Então, por quê? É melancia. Aí, se eu fosse substituir, em vez de colocar melancia, colocasse aqui melão ou abacate. Comeu, vou trocar de canetinha para você observar, meio melão, ou seja, metade. Tá sendo numeral, tá certo? Agora eu tenho aqui, ó. Já é 12:30, ó, meia, tá certo? Relacionado à hora. Ó, eu falo assim, 9:30, 10:30, 3:30, 4:30, 12:30. Porque esse meia tá relacionado à hora, tá certo? Igual assim, 12:30, tá bom? A hora. Eles estavam meio tristes. Olha aqui, o que eu tenho aqui? Característica, é adjetivo. Então, esse meio aqui não vai variar, tá certo? Porque é advérbio é invariável. Se eu tivesse aqui, elas estavam meia ou meio? Elas estavam. Vamos lá. Elas estavam meio preocupadas. Vamos lá. Ou tristes, entendeu? Ó, não vai mudar nada, porque esse meio tá como advérbio, não muda. Tá certo? Agora vamos ver aqui na tirinha, amados. É o seguinte, ó. Bem, eu não tinha papel para escrever. Aí, fiz o meu dever num prato de papel. Já vi que a senhora é meio ortodoxa, não é? Então, olha só. Olha aqui, ela deu uma característica. Tá certo? Então, usou meio, quer dizer, um pouco. Quando você, para saber se é adjetivo ou se é advérbio, é só você substituir. Se você usar um pouco, já sabe que é advérbio. Se você usar metade, já sabe que é o quê? Numeral. Tá bom? Agora a palavra só. Ela é variável quando equivale a sozinho, invariável quando estiver significando o quê? Somente.
Vamos lá aqui pelo exemplo. Eles ficaram sós. Ó, vamos trocar esses sós. Será que é por somente ou sozinhos? Aí vocês vão lá. Vou colocar aqui, ó, vermelhinho. Eles ficaram sozinhos. Tá bom? Encaixou sozinhos, então aqui vai variar. Aí só eles ficaram. Aí, ó. Aí eu troco aqui. Somente eles ficaram. Então, ó, troquei pelo somente e advérbio. Aí fica invariável. Certinho? Então, vamos ver a outra. Eu só preciso de duas coisas, Liz. O amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Você conhece ele? Eu não. Então, amado, aí, ó, duas coisas. Ó, eu só preciso de duas coisas. Olha aqui, duas. Ó. Ó. Só. Esse só aqui. Eu só preciso de duas coisas. Eu preciso somente de duas coisas. É claro que às vezes a gente tem que fazer adaptações. Beleza? Agora só a sós. O que nós temos aqui? Quando só equivale a somente é invariável. Acabei de falar. Então, nós temos aqui. Só eles não concordaram. Vamos fazer a substituição? Somente eles. Então, esse só aqui, ó, equivale a somente. Aí você vai. Somente eles não concordaram. Tá certo? Vamos lá. Quando só equivale a sozinho, varia de acordo com a palavra a que se refere. Vamos ver aqui. Eles saíram sós. Aí você vai. Eles saíram sozinhos. Caso estivesse aqui a palavra elas. Elas saíram sozinhas. Então, quando equivaler a sozinho, vai ter flexão, tá bom? Se eu falo elas, sozinhas. Se eu falo eles, sozinhos. Então, o só varia de acordo com a palavra a que se refere, sempre. A locução adverbial a sós, presta atenção, é invariável. Invariável. Ele gostaria de ficar a sós. Então, aí, ó, é invariável. Advérbio. Advérbio de modo. É que você já estudou que advérbio é a palavra invariável, que serve para quê? Para indicar uma circunstância, né? Essa circunstância que pode modificar, ó, o próprio advérbio, o verbo ou adjetivo. Agora, o adjetivo usado com o verbo ser concordará com o substantivo se tiver artigo ou pronome demonstrativo. Nós temos aqui, é proibida a entrada de pessoas estranhas. O que apareceu aqui? Por que ficou proibida? Porque antes apareceu o determinante antes da palavra entrada, tá certo? Por isso que ficou, é proibida a entrada de pessoas estranhas. Agora, é proibido a entrada de pessoas estranhas. Por que ficou proibido? Porque aqui não apareceu determinante, então fica proibido. Ginástica é bom para a saúde. Ó, não apareceu o determinante, vai ficar é bom. E se tivesse determinante? Aí você ficaria assim, ó. A ginástica é boa para a
saúde. Belezinha? Certinho aí, amadinhos? Tô entendendo, né? Agora aqui, ó. Ficam erradas as frases. É proibido entrada, porque apareceu A, no caso aqui era para ser é proibida. É proibida a entrada. Ó, não apareceu determinante, tinha que ser proibido. Belezinha? Muito fácil, né? Agora a palavra ou mais ou menos, adjetivo possível. O que vai acontecer? A palavra possível concorda com o artigo que inicia a expressão. Então, vamos lá. Quero 10 pães, os mais claros, olha só. Os mais claros possíveis. Olha aqui o artigo, tá no plural, então tem que ficar no plural. Beleza? Vamos ver a outra. Comprei 12 rosas, as mais abertas, ó o determinante, sempre concordando com o nome. Quero 10 pães, ou mais claro, ou melhor, ou mais, com certeza, o mais claro possível, tá bom? Só faltou aqui. Mas olha aqui o artigo, ó. O artigo está no singular, o nome também vai estar no singular. Comprei 12 rosas, no caso é a mais aberta, tá bom, amadinha? A mais aberta possível. A mais aberta. Tira esse daqui. Agora, é bom, é proibido, é necessário mais substantivo. Presta atenção. Se há um determinante anteposto ao substantivo, tais expressões concordam com o substantivo. É permitida a entrada de criança. Então, é permitida, ficou com A, assim, porque tem um determinante antes do nome, tá? Se não tivesse determinante antes, ia ficar é permitido entrada de criança. Se não há um determinante anteposto, tais expressões ficam invariáveis, como no caso, é permitida a entrada de criança. Tá certo? Muito fácil. E agora, amadinha, terminando essa questão aqui, vamos lá no nosso momento hora de produzir, trabalhando gênero. O que você, amadinho, vai fazer? Você vai construir um mapa mental do conteúdo estudado. Hoje, concordância nominal 2. Aqui você viu, concordância nominal 2, mas casos especiais, tá certo? O uso do menos, o uso do anexo, o uso do obrigado, do uso do é bom, tá certo? Então, você vai fazer aí somente usando os casos especiais de concordância nominal, tá certo? Faça bem caprichado, faça bem, bem colorido, para facilitar, né, na hora que você for estudar para a nossa avaliação, tá certo? Esse conteúdo já está programado para a nossa avaliação. Concordância, tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. Na aula de hoje, o que você aprendeu? Você aprendeu que não existe menos, só existe menos, tá certo? Menos aulas. Quero menos questões, tá certo? Ó, menos questões. Aí você também aprendeu que ela diz obrigada. Ele diz obrigado. Agora vamos lá. Elas dizem, as amadinhas, obrigadas. Eles dizem, os amadinhos, obrigados. Viu só? Muito fácil. A mesma coisa quando você vai usar a questão dipirona é bom para dor de cabeça. Aí você vai colocar o determinante antes. A dipirona é boa para dor de cabeça. Belezinha? Muito fácil, né? Então, não esqueça, capriche no seu mapa mental para auxiliar na hora que você for estudar. Beleza? Então, amado, muito obrigada. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Até lá!